Bom, um outro destaque: após pedir a suspensão do programa que identifica criminosos por meio do reconhecimento facial durante o Carnaval, a Defensoria Pública de São Paulo recuou e afirmou ser favorável ao Smart Sampa. Para tentar amenizar a crise que causou, o órgão afirmou que seguirá acompanhando essa e outras tecnologias na segurança pública para garantir que sejam aplicadas com transparência, equilíbrio e respeito aos direitos fundamentais, mas exaltou o uso de câmeras, afirmando que a prática se soma a outras medidas de proteção. O deputado estadual Tomé Abduch e outros parlamentares chegaram a pedir à Corregedoria o afastamento das 3 defensoras que pediram o fim do Smart Sampa durante a folia. Com isso, a defensora pública geral, Luciana Jordão, precisou se reunir com o prefeito Ricardo Nunes e outras autoridades para aparar as arestas institucionais e acalmar os ânimos. Chamar o delegado Palumbo? Delegado, parece que as pessoas acho que acompanharam os debates aqui em Os Pingos nos Is, né? No intervalo de algumas horas, muitas mudanças, Defensoria Pública inclusive recuando e afirmando apoiar esse programa Smart Sampa, que por meio de câmeras inteligentes consegue identificar esses foragidos e criminosos. Delegado? A flecha lançada não volta mais, né? A palavra proferida não volta mais. As 3 fizeram uma lambança que não tem fundamento jurídico nenhum. Defensoria Pública não tem poder de dizer se pode ou se não pode. É absurdo. Eles deveriam cuidar do cidadão. E cuidar do cidadão, defender o cidadão, é defender que bandidos possam ser presos, ainda mais depois de uma ordem judicial. Agora, eles foram parados por essas organizações aí que a gente tanto fala, né? ONGs, partidos políticos, que fizeram uma fundamentação também sem pé nem cabeça, como se a Câmara fosse preconceituosa, como se a Câmara operada por um policial fosse racista, homofóbica. Só faltou dizer fascista e genocida, mais nada. Só faltou isso. Elas fizeram direito, passaram num concurso público que não é fácil, tem um alto salário, mas parece que se esqueceram do que estudaram lá na faculdade, porque cometeram um erro grotesco. A fundamentação não tem sentido nenhum. E aí as 3 apanharam, mas apanharam tanto, apanharam aqui nos Pingos nos Is, nas redes sociais foi uma enxurrada de vídeos, foi uma coisa que acho que foi um dos assuntos mais falados nas redes sociais, né? A população inteira contra a defensoria por causa da lambança de 3 defensoras, que eu tenho certeza que não representa a maioria dos integrantes da Defensoria Pública. Então fica muito difícil, né, agora voltar atrás, fica vergonhoso, #vergonha alheia pela atitude das 3. As pessoas que não acompanharam esse debate, teve a manifestação dessas 3 defensoras que disseram que o programa teria falhas e poderia prejudicar pessoas que fazem parte de grupos minoritários, e aí elas citaram negros, mulheres, trans, enfim, fazendo essa conexão, que o monitoramento poderia prejudicar as pessoas que fazem parte desses grupos minoritários. E essa avaliação dessas 3 defensoras. E aí o Dávila, inclusive, fez um comentário ontem muito oportuno, dizendo que não dá para fazer correlação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não dá para você listar essas minorias e dizer que elas vão ser prejudicadas por conta do monitoramento feito por câmeras. As câmeras, na verdade, identificam criminosos foragidos que foram condenados. Não é isso, Dávila? Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Defensoria Pública recuando e afirmando apoiar o programa Smart Sampa. Vai lá, Dávila. É isso mesmo, Caniato. É uma acusação genérica e falsa. Porque se essas 3 defensoras tivessem dito, não, o Smart Sampa está realmente tratando de maneira prejudicial as minorias, tinha que embasar. Mas cadê o dado? Cadê o fato? Cadê a imagem? Onde é que a polícia usou uma imagem dessa forma para fundamentar essa decisão? Não tem nada. Então veja só, você faz uma acusação genérica, impede ou tentou impedir a utilização da Câmara para caçar criminoso, pedófilo, foragido, em nome de uma acusação vaga que elas não apresentaram uma única prova.
Não tem um único fundamento legal. É de uma irresponsabilidade gigantesca. Ainda bem que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, jogou duro desde o momento e falou assim: nós não vamos acatar a esse pedido absurdo. E nós tivemos aqui mesmo, nos Pingos nos Is, a entrevista com o secretário municipal de segurança, o Orlando Morano, dizendo exatamente isso: nós não vamos acatar essa barbaridade. Então, veja só, uma defensoria querendo ditar a política pública se manifesta para uma proibição sem embasamento nenhum, a não ser uma crença ideológica que não está fundamentada em dados. É de uma irresponsabilidade absurda. Eu espero que agora que parece que as arestas foram aparadas, que a prefeitura continue a cumprir o seu papel, como ela sempre prometeu que faria, e que a defensora Jordão vai dar um puxão de orelha nessas três moças, porque não é possível nós termos esse tipo de atitude no momento onde a segurança pública é a maior preocupação do cidadão brasileiro e do paulistano. Uma pessoa tomar uma decisão embasada em suas teorias políticas e não em dado em evidência. É um verdadeiro absurdo. Ainda bem que a reação da sociedade deixou muito claro que a opinião pública, o cidadão paulistano, está ao lado do prefeito neste episódio. Pois é, mas o Mota, acho que há alguns dias fez uma observação muito pertinente que talvez explique essa situação, que até causou, parece, um mal-estar dentro da defensoria, né, Mota? Tanto que a responsável pela defensoria fez essa reunião com o prefeito Ricardo Nunes e, segundo as informações, para aparar as arestas. É uma reunião importante sob o ponto de vista institucional. Só que essas manifestações são feitas de ofício, né, Mota? Não precisa pedir autorização para o superior. Como elas são feitas de ofício, enfim, cada cabeça uma sentença, né, Mota? Esse é um produto da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Tanto no Ministério Público quanto na Defensoria, cada cabeça é uma sentença. Se um defensor público resolver protestar contra o uso de câmeras no Carnaval, ele vai lá e protesta. Ele não deve satisfação a ninguém. Eu pergunto a vocês, com toda a repercussão que esse caso gerou, e nós contribuímos para isso, fizemos o nosso papel aqui, eu pergunto a vocês, vocês acham que essas defensoras mudaram de ideia? Vocês acham que a mentalidade que as levou a entrar com uma ação como essa sumiu, mudou? Vocês acham que elas agora estão pensando de forma diferente? Ou isso foi simplesmente um recuo tático? Porque esse caso teve muita publicidade. Mas em outros casos que não terão publicidade, elas vão continuar pensando da mesma forma? Eu acho que a resposta é óbvia, né? O que nós estamos vendo é uma pequena parte do problema que a gente discute todo dia aqui, o problema da segurança pública. A função do defensor público é defender o réu no contexto de um processo criminal. Ponto. O sujeito é acusado por um crime, ele não tem dinheiro para pagar advogado, ele recebe um defensor público. Em alguns outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, o Estado pode pagar um advogado, né? Um advogado comum, chama lá o advogado, o Estado paga o cachê desse advogado. Não é função da defensoria atuar como defensora da classe dos criminosos. Não é função da defensoria defender o direito dos criminosos de praticar um crime, porque esse direito não existe. Não é função da defensoria ditar a política de segurança pública. Eu pergunto a vocês, vocês acham que, a partir desse caso, essa mentalidade vai mudar? E a defensoria vai entender isso? Que ditar política de segurança pública é função dos políticos eleitos? Não é função da defensoria determinar a forma com a qual o policiamento é conduzido. Quem sabe disso são os policiais. São eles que colocam a sua vida em risco. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que a partir de agora a defensoria pública, as defensorias estaduais e a defensoria federal vão ter consciência disso?
e vão parar de interferir na segurança pública? Eu tenho as minhas dúvidas. Pois é, inclusive teve uma manifestação da deputada estadual Carla Morando, que é esposa do secretário municipal de segurança, tratando justamente desse aspecto que o Mota especificou há pouco, que não é função da defensoria estipular medidas que devem ser tomadas pelo Poder Executivo Municipal, né, pela Prefeitura de São Paulo. É importante a gente destacar isso. Agora, quando o Mota fez a seguinte pergunta para o nosso espectador ouvinte, delegado Palumbo, vocês acham que elas mudaram de ideia a partir dessa reunião institucional da chefia da Defensoria com o prefeito Ricardo Nunes? Vocês acham que foi uma mudança de dentro para fora ou foi uma mudança tática? Uma enxurrada aqui, mudança tática no nosso chat. E aí o delegado Palumbo fez com a cabeça. Não mudaram de ideia, é isso, delegado? Não, claro que não. Tenho certeza que não, absoluta. Escreveram aquilo lá de livre arbítrio, com a consciência tranquila, como se fossem as defensoras de todos os bandidos, como bem disse o Mota. Elas atuam nos autos do processo e não na coletividade. Mas, enfim, eu até entendo essas defensoras. Entendo no sentido de que, às vezes, um jovem de 24, 25 anos, esteja ele juiz, promotor, defensor público, delegado de polícia, eles foram criados com a proteção dos pais, numa bolha, jogaram bolinha de gude no carpete, empinaram pipa no ventilador, não tem a mínima noção de como funciona uma delegacia. Sugiro a essas 3 defensoras que acompanhem uma delegacia. Muitas delas não vai ter uma água, um cafezinho gostoso, como deve ter aí na defensoria, não vai ter nem papel higiênico ali no banheiro. Vocês vão estar convivendo ali num ambiente, muitas vezes, insalubre. Isso eu estou falando de forma no Brasil inteiro, não só aqui em São Paulo. Aí elas vão entender que quando a guarda prende um criminoso que está com mandado de prisão expedido por uma autoridade judiciária, ou seja, um juiz, este policial municipal, ele não vai pegar esse indivíduo, colocar lá no camburão, vai chegar numa sala, vai jogar ele lá, vai trancar e vai embora. Não é assim que funciona, nobres defensoras. Esse procurado da justiça, esse bandido, ele vai ser encaminhado para um delegado de polícia que vai fazer todas as pesquisas pertinentes e depois da confirmação deste mandado de prisão, ele vai elaborar um boletim de ocorrência que se chama captura de procurado. E aí esse indivíduo vai passar pelo médico, que vai atestar que ele não sofreu nenhum tipo de lesão, ou então pode ter sofrido. Está lesionado, não está lesionado. Este criminoso volta para a delegacia, em menos de 24 horas, a polícia tem que encaminhá-lo ao Poder Judiciário para tal audiência de custódia. É assim que funciona na prática, longe do carpete, longe do ar-condicionado, daquele gabinete gostoso que as senhoras estão. É assim, deveriam acompanhar de perto o trabalho da polícia e não colocando um monte de asneira no papel, denegrindo a imagem de toda uma instituição que é a Defensoria Pública. Agora, delegado, interessante você ter tocado nesse ponto. Antes de eu passar para o Dávila, algumas pessoas questionaram se a manifestação da Defensoria não teria também, de forma velada, o objetivo de proteger pessoas de diferentes classes sociais, mas possivelmente de classe média alta, classe alta, que se deixam levar pelo carnaval e podem utilizar drogas nas vias públicas, eventualmente fazer coisas que não fariam em uma festividade, né? Sei lá, beija 1, 2, 3, 4, mantém relações íntimas ali no meio de todo mundo, sabe? Coisas que a pessoa não faria em um ambiente, em um restaurante, uma discoteca, enfim. Tem muita gente que se aproveita do carnaval para deixar algum lado aflorar. E aí, muita gente se questionando se essa medida não teria o objetivo de proteger essas pessoas. E aí eu te faço a pergunta, a Câmara também tem o objetivo de prevenir e inibir cometimento de crimes, ou ela só é acionada, ou as autoridades só são acionadas quando uma pessoa que foi condenada e
que está no banco de dados acaba sendo localizado ali, identificado pelo monitoramento, pelo software? Perfeita a sua pergunta, Caniato. Eu não sei se essas 3 defensoras públicas gostam de carnaval, de bloquinho, não sei se elas frequentam. Mas é proibido, por exemplo, você urinar no muro ali na via pública. O carnaval não é terra de ninguém. Nós não estamos aqui num estado de exceção onde você pode fazer o que você quiser. É proibido você fazer sexo em lugar aberto. É proibido você acender aquele baseadinho lá e fumar como se nada tivesse acontecendo. E sim, as câmeras do Smart Sample também servem para inibir crimes, como, por exemplo, os assaltantes, aquelas pessoas que vão lá simplesmente para furtar celular, onde a polícia está ali no meio deles também, disfarçada de foliões. Isso vai acontecer muito, mas a câmera ajuda demais. Quem são os maiores defensores da liberação da maconha? O famoso cigarro do capeta. Tem um monte de playboy que quer simplesmente isso para poder fumar tranquilamente o seu baseadinho sem ser incomodado. Agora você imagine alguém com bastante poder aquisitivo que está lá fumando o seu baseado e aí aparece a GCM. É proibido ainda. Ele não vai querer tomar um mão para a cabeça, como a gente costuma dizer. Mesmo porque quem está lá fumando, a câmera não vai identificar se é maconha, se é um cigarro de palha. Mas pode ser que pegue você passando um para o outro, pegue o traficante, pegue alguém que está lá comprando um traficante, e aí esse sim vai ser preso. Talvez essas pessoas estejam incomodadas sim, Caniato. Você tem razão. Pois é, inclusive foi o que disse o delegado Palumbo. A Polícia Civil já tem investigadores que usam fantasias, né, delegado? Adotando a estratégia do Peru, salvo engano, né? Acho que no último fim de semana, não sei, tinha um policial, não sei se era o Chapolin ou o Chaves, né? Mas uma fantasia ficou ali no meio das pessoas, Chapolin, confirmaram aqui. E conseguiu prender alguns bandidos que roubavam celulares. Quer fechar você, Dávila? A pergunta do Mota é ótima. Mudar de ideia é coisa de gente inteligente, que quando entende que o contexto mudou, você muda de ideia. Agora, mudar de ideologia, aí é algo complicado. O problema é que essa turma não vai mudar de ideologia, portanto, não vai mudar de ideia.